Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Igreja como a Noiva de Cristo, parte 1. O texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 5, versos 25 a 27 e também o verso 29, que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu o convido para orar comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por sabermos que o relacionamento entre marido e esposa é uma miniatura do relacionamento que o Senhor tem conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos entender um pouco mais aquilo que estudaremos e, ao mesmo tempo, sermos fiéis ao Senhor. Pedimos também que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi feito dentro da nossa comunidade de oração, cada um dos pedidos que ficaram também no coração dos seus filhos. Por favor, continue dirigindo a vida de cada um de nós. Nos ajude a podermos entender o que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para aquilo que é o relacionamento conjugal, pelo menos por aquilo que é descrito na Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos compreender que Paulo aqui em Efésios capítulo 5, versos 25 a 27 e também no verso 29, Paulo ele está usando algumas terminologias que são muito conhecidas para quem tem uma noção de usos e costumes de uma sociedade mediterrânea do período do primeiro século, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo. Uma sociedade onde o casamento possuía algumas peculiaridades. Não era uma coisa tão simples resolvermos algumas questões que, dentro de uma sociedade ocidental como a nossa, as coisas funcionam de uma outra forma. A estrutura de casamento funciona de uma outra forma. Para nós aqui, na parte ocidental do mundo, nós trabalhamos em cima do sentimento. O sentimento é o elemento fundamental para que um casamento funcione. Então, se eu amo, e o amor na perspectiva ocidental é um sentimento, se eu amo, tá tudo bem. Se eu estou feliz, tá tudo bem. Na mentalidade oriental, amor, para começar, não é um sentimento, é uma decisão. Você decide que vai amar. E então você age como aquele que ama. E o amor é um comprometimento com a outra pessoa. Você percebe que já o conceito é completamente diferente. E ao mesmo tempo, um relacionamento ele é embasado em cima de comprometimento e de respeito para com a outra pessoa. Entendendo que para que um relacionamento funcione, tem que haver respeito mútuo. E a decisão de continuar junto, casamento na perspectiva bíblica, não existe a possibilidade de ser desfeito. Então, na mentalidade bíblica, o casamento, quando acontece, ele não acontece como algumas pessoas hoje na nossa sociedade ocidental fazem. Eu vou casar, se não der certo, eu separo. Essa possibilidade não existe dentro do contexto da mentalidade bíblica. É tanto que Cristo Jesus ele vai abrir uma exceção à regra quando ele vai dizer: um relacionamento só pode ser terminado se houver infidelidade por parte de um dos cônjuges. Então, aquele que sofreu a traição, ele pode se sentir livre para seguir adiante e ter um outro relacionamento. Tirando isso, a Bíblia vai mencionar que o casamento é uma instituição que ela é permanente. É claro que algumas, como mencionei, algumas terminologias usadas por Paulo aqui em Efésios capítulo 5, versos 25 a 29, vão demonstrar como era o casamento naquela época.
Só para você poder ter aqui um pano de fundo para podermos pegar aqui alguns elementos que vão aparecer aqui no texto, ok? O casamento naquela época funcionava como? Normalmente, o casamento era tratado entre os pais do noivo e da noiva. Então, era feito um combinado, em determinado momento os dois se encontravam e uma pergunta era feita também para eles, se eles eram capazes de amar um ao outro. E repito aqui o conceito de amor na perspectiva do Oriente é o amor como uma decisão. Eu decido que vou amar o outro. Amor é uma decisão. E então você trata o outro com amor, porque amor é decisão. Você decidiu que vai amar, então tudo aquilo que vem no pacote do amor você oferece em relação ao outro. Então, havendo aí essa possibilidade de que os dois entendessem que seriam capazes de um amar o outro, então aí o processo ia acontecendo. O noivo, então agora recebia por parte do pai da noiva o valor do dote. Por que o dote era tão importante naquela época? O dote ele não ficava para o pai da noiva. O dote era entregue ao pai da noiva, mas no dia do casamento, o presente que o pai dava para a noiva era o dote que tinha sido pago pelo marido. Qual era a ideia do dote? O dote era utilizado como um dinheiro que era, ou um valor que era necessário para que no primeiro ano de casado os dois pudessem sobreviver sem que ele precisasse trabalhar. Como assim? Bom, biblicamente falando, se houvesse uma guerra, o indivíduo, se estivesse no primeiro ano de casamento, ele não podia ser recrutado. Se houvesse qualquer situação que o colocasse fora do ambiente de casa, ele não poderia se colocar nessa situação. Ele não trabalhava durante esse primeiro ano. Era um ano para a adaptação à vida 2. Deus foi muito, muito, muito sábio quando estabeleceu as regras em relação a isso. E é claro que, então, o valor era estipulado e a data do casamento era marcada. A data era marcada tendo como base o tempo em que o noivo precisaria para levantar o valor do dote. E o valor do dote teria que ser alcançado pelo próprio noivo, porque era o momento para ele mostrar que tinha condições de poder sustentar uma família. Porque aí, se ele não fosse capaz de conseguir a casa e, ao mesmo tempo, o valor do dote, então ele estava demonstrando que ele não tinha condição de manter a sua casa. Então, esse era um teste que era feito com o rapaz que queria agora se casar, para saber se ele tinha condições de poder manter uma família. Então, o tempo era estabelecido. Antes que o noivo fosse fazer esse processo de preparação, ele olhava para a noiva e dizia, eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu virei outra vez. E te receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, você esteja também. Você entende que quando Cristo Jesus vai subir ao céu, ele vai usar a mesma fórmula, lá em João capítulo 14, versos 1 a 3. Então, depois nesse momento em que o acordo era estabelecido, então, era firmado um contrato de casamento. Esse contrato era uma espécie de noivado. Os dois ainda estavam separados, não estavam morando na mesma casa, não tinha nenhum tipo de intimidade, mas eles já tinham um compromisso marcado. Se o relacionamento terminasse depois disso por qualquer situação, um processo de divórcio tinha que ser feito, porque judicialmente, legalmente, o casamento já tinha acontecido. Foi nesse período que Maria, mãe de Jesus, recebeu a visita do anjo Gabriel, e Gabriel mencionou que ela ficaria grávida do Espírito Santo, e aquele que seria gerado nela seria um ente santo. E você percebe que o José pretendia desfazer o casamento. Na verdade, era esse período de preparação, ok? Uma vez que isso estivesse pronto, então, no dia do casamento, a noiva ficava em casa junto com as amigas, se preparando, e o noivo ia para a casa que ele tinha preparado para a noiva. A festa seria lá. Então, ele vinha junto com seus amigos, com um cortejo até a casa da noiva, e então eles levavam a noiva e o noivo até a casa onde eles morariam, aonde aconteceria a festa. A cerimônia aconteceria, e então haveria ali a primeira noite, o momento em que os dois se tornariam uma só carne, enquanto a festa estava acontecendo lá na propriedade.
e depois eles voltavam para poder continuar festejando. Uma festa de casamento poderia durar até uma semana, dependendo das posses da família. Ok? Com esse pensamento em mente, vamos pegar daqui do texto algumas das metáforas que são utilizadas por Paulo para exemplificar o relacionamento de Cristo com a igreja. Por exemplo, a primeira coisa que é mencionada lá no capítulo 5, verso 25 da carta aos Efésios, o texto vai dizer que Cristo Jesus, ele ama a igreja como sua noiva. O relacionamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, é um relacionamento de amor. Nessa perspectiva, o primeiro princípio que tem que ser trabalhado em relação ao relacionamento marido e mulher é o relacionamento ele tem que ser embasado sobre o quê? Sobre o amor. E é uma coisa que a gente tem que aprender na perspectiva bíblica. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Você decide que vai amar. E então trata a outra pessoa com todos os predicados que o amor exige. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Um segundo elemento que vai aparecer ali também no versículo 25 ainda, mencionando que Jesus, que ele entregou-se a si próprio como dote. Você lembra da ideia do dote que eu mencionei que acontecia no contexto do casamento? O que Paulo está pegando aqui a mesma imagem para poder dizer assim, olha, o dote para que Cristo pudesse se casar com a igreja foi ele mesmo. A sua morte na cruz do Calvário serviu como dote para que ele pudesse tomar agora a sua noiva. Existe aqui ainda, no versículo 26, o texto diz que ele lavou, ou por meio, ele purificou a sua igreja ou a sua noiva por meio da lavagem de água. O que é que isso significa? No dia em que o casamento deveria acontecer, a noiva, junto com as suas amigas, ela passava por um processo de... um tratamento de beleza, que começava com um banho especial, onde ela se prepararia. Um banho que começava com água, depois passava por leite, depois por perfumes. Era um processo de embelezamento, que ela passava por isso durante horas. Era o dia da noiva ali, né? O apóstolo Paulo está dizendo que a beleza dessa noiva, falando agora no relacionamento de Cristo com a sua igreja, a beleza da noiva, ela provém do próprio tratamento que é mencionado pelo próprio noivo, é aplicado pelo próprio noivo, que é Cristo. Ele lava a sua noiva. O versículo 26 diz isso, por meio da lavagem da água. É claro que ele está falando aqui da questão do batismo. Os nossos pecados, toda a impureza que existe em nós, é lavado quando passamos pelo batismo nas águas. Ainda, no versículo 26, o texto ele vai mencionar que ele comunica a palavra da promessa. Ali o texto vai dizer, pela palavra, ele vai apontar aqui tudo aquilo que o Novo Testamento menciona de promessas que Cristo vai fazer à sua noiva, que é a igreja. A começar pela promessa que é feita lá em João capítulo 14, versos 1 a 3, que ele vai usar inclusive a fórmula oficial que o noivo usava para poder prometer para a noiva que ele voltaria. Eu vou preparar um lugar, e quando eu for lhe preparar um lugar, virei outra vez, e te receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, você esteja também. Era uma promessa do noivo que estava indo preparar um lugar, e quando tudo estivesse pronto, ele viria. As promessas que o Senhor Deus fez à sua noiva, elas são endossadas pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, na palavra de Deus, nós encontramos todas as promessas. Isso aqui é muito rico. Mas ainda existe um último item que vai aparecer aqui na lição de hoje, que é no versículo 27, que vai dizer que ele prepara e enfeita a sua noiva. O texto vai dizer que quando a noiva finalmente é apresentada ao seu noivo, ela está fabulosamente bonita e surge em esplendor impecável. Cristo não só lava a sua noiva, mas ele a prepara e a adorna. Você sabe que isso, Paulo está usando aqui uma imagem que é fantástica. Quando o indivíduo se entrega a Cristo Jesus, passa pela lavagem ou pelo batismo, o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós e um processo de mudança começa a acontecer na vida do indivíduo. E é tão bonito quando a gente ouve testemunhos de pessoas que passaram por esse processo, pessoas que viviam uma vida de promiscuidade, uma vida sem qualquer tipo de comprometimento com a palavra de Deus, e que com o passar do tempo tem uma transformação total. Eu me lembro de algum tempo atrás, ouvindo o testemunho de um rapaz que
havia se formado recentemente em teologia, portanto era um pastor, e ele mencionava que ele tinha sido um bandido, mas que um dia se encontrou com Cristo Jesus, e passou pela experiência de novo nascimento através do batismo, e a sua transformação tinha sido tal que ele decidiu que viveria cada dia da sua vida para Cristo. E uma transformação total tinha acontecido na vida dele, na maneira de falar, na maneira de agir, no amor que ele demonstrava pelas pessoas. Agora um indivíduo que tirava a vida dos outros. É um indivíduo que agora trabalha para salvar outros. Essa é a imagem que é apresentada aqui como Cristo preparando e adornando a sua noiva. Você compreende que no relacionamento marido e esposa, você encontra uma miniatura daquilo que Cristo fez em relação à igreja. Amanhã nós teremos a oportunidade de ver mais alguns elementos dentro dessa questão que é apresentada por Paulo como o relacionamento entre marido e esposa como uma miniatura do relacionamento de Cristo com a igreja. Mas hoje, de maneira muito especial, celebre o amor que Cristo Jesus tem por você. Celebre a aliança que você tem com Cristo Jesus. E ao mesmo tempo renove no seu coração a expectativa de muito em breve se encontrar com Cristo. Porque quando ele voltar, então participaremos das bodas do Cordeiro, o momento em que Cristo finalmente estará celebrando o casamento com a sua igreja. Eu estudo a lição. E você?